Show, pessoal, vamos lá. Então, deu certinho aqui. Obrigada, pessoal do Unigi, por liberar. Então, vamos começar. Só vou mutar teu som um pouquinho, Tarsi. Aí. Deu certo. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Obrigada por estarem aqui no sábado de manhã, né? Prometo ser objetiva e, enfim, para a gente conversar, né, e tentar esclarecer a atividade da disciplina, ver se vocês têm alguma dúvida também. Para contextualizar, então, de onde nós havíamos parado, então a gente estava trabalhando com análise descritiva, né, utilizando o banco de dados. Vocês conseguiram fazer os exercícios em casa? Eu não tinha deixado nenhuma atividade específica, né, para vocês fazerem, nenhuma lista de exercício avaliativa, no caso. Era para vocês assistirem, até para ver a dificuldade no Excel, ou facilidade, né, o que vocês compreendiam por aquele tipo de análise. Foi tranquilo, assim? O que vocês sentiram para fazer, na hora de fazer o exercício? Para mim foi bem tranquilo, os vídeos ajudaram bastante. Eu pedi umas ajudas e consegui colocar, mas assim, né, professora, se a gente, na verdade, isso é uma noção para a gente ir tendo, né, porque se é para a gente pegar e fazer, isso é mais quem vai praticar no dia a dia esse tipo de atividade, né? Sim. Quando a gente faz a primeira vez, a gente não grava, né, totalmente aquele passo a passo, então tem que... Mas como tem o passo a passo, enfim, a gente sabe onde recorrer, né? Tranquilo, então. Pessoal, a gente tem bastante conteúdo ainda para finalizar na disciplina, né? Digamos assim, não é pouco, né, o que tem para a gente ver. Minha preocupação era justamente essa. E também a forma de avaliação da disciplina, né? Então, eu trouxe aqui uma proposta hoje para vocês, enfim, de ensino que eu organizei, e também de atividade avaliativa. Quero ver se fica tranquilo para vocês essa proposta, quero explicar como que ela pode ser feita, quero discutir também o tempo com vocês, né, que eu sei que todo mundo trabalha, tem bastante coisa. E eu separei essa atividade avaliativa em 2 blocos para que ela fique mais tranquila. Então, essa primeira parte da disciplina, ela é uma estatística mais descritiva, como eu tinha falado, né? Então, ela descreve o banco de dados, ela descreve os números de uma forma mais tranquila, né? Aí tem a outra parte que é a regressão, que são as séries temporais, são modelos mais complexos, né? E exigem, enfim, um estudo também mais aprofundado. E como eu disse para vocês, quando eu estudei esse conteúdo, eu tinha uma disciplina de um semestre inteiro que era regressão, né? Uma disciplina do semestre inteiro que é séries temporais. Então aqui a gente vai ver o principal e vai usar softwares, né, para poder fazer essas atividades, que justamente como a Tarciane falou, né, se a gente precisar recorrer nesse sentido para alguma ferramenta dessas, ou precisar usar no dia a dia, tem ali a gravação, tu sabe o que tu vai poder usar, né, aquele tipo de ferramenta. Então, como proposta, eu vou apresentar aqui para vocês e quero ver se fica tranquilo, se vocês entenderam. Eu criei aqui uma página. Estão conseguindo enxergar aí direitinho? Acho que sim, né? Sim? Sim. Tá. Essa página eu vou botar lá no material de vocês depois também, mas eu concentrei toda ela num link só, que é para ajudar vocês a se encontrarem ali na lógica do conteúdo. Como a gente teve as 2 primeiras aulas, né, que eram bem introdutórias, então agora o intuito é deixar uma atividade para vocês, né, desenvolverem, mas também não deixar vocês desamparados no sentido de ter explicação, né, e tudo mais. Então eu concentrei material nessa página aqui, separei por blocos, então eu fui seguindo a ementa da disciplina, né. A primeira parte era medidas de tendência central, eu coloquei aqui a gravação, a tela ficou pequenininha, depois eu tentar aumentá-la um pouquinho. Mas enfim, tem a gravação em relação a essa primeira parte, que ela que vocês viram lá, né, mais descritiva, onde a gente trabalha a média, adesivo padrão.
né, faz uma análise dos dados, que tipo de gráfico eu uso para variável quantitativa, qualitativa, né? Esse segundo bloco, então, que entra correlação e regressão, que é uma análise um pouquinho mais aprofundada, que eu deixei a gravação daquela aula que falava sobre correlação e regressão, e aqui inicia, então, a lista 1 avaliativa, que eu vou explicar ela para vocês hoje, vou também mostrar um outro software, né, para vocês poderem desenvolver atividade, mas essa lista, ela tá aqui postada nesse material, então, vocês conseguem baixar ela aqui no Word, e são 3 questões, tá? Que eu vou explicar elas. Então, na aula de hoje, eu vou explicar para vocês essa primeira lista de exercício, que é a avaliação da disciplina, que vocês podem fazer em duplas depois. Eu tô pensando, não sei como que vocês estão de atividade também com as outras disciplinas, que eu vi que tem outras disciplinas andando ao mesmo tempo, então se você tem muita demanda, né, como que tá também o tempo, se de repente 3 semanas fica bom para vocês, ou mais, como é que tá o tempo para executar essa atividade? Encerrou essa semana, na verdade ontem foi postada as notas de finanças comportamentais. Quer dizer que até a próxima aula a gente está com o tempo livre. Claro que quem tem trabalho para recuperar, mas é cada um lá especificamente, Sim. né? Mas a maioria já fechou a disciplina, quer dizer que nós temos até a próxima aula o tempo disponível. O problema de dar tempo demais, às vezes, né? Uma semana, vamos dizer que é curto, né? 2 semanas seria ideal. É que daí vai ficando 3 e sempre fica alguém para trás, e até fechar a nota, e coisa vai muito tempo. Sim. Acho que umas 2 semanas tá bom, né? As 2 semanas. Eu não fiz, assim, muito exercício também pesado, gente, mas esses exercícios abrangem todo o conteúdo, né, que vocês teriam que ver no caso. Mas então seriam 2 listas de exercício que vocês podem desenvolver em duplas, como eu falei. Essa primeira lista que está aqui liberada hoje, eu vou explicar ela para vocês, e ela tem 3 bancos de dados para desenvolver as atividades, né? Vou explicar uma por uma, né? Depois eu vou deixar também, enfim, para vocês, esse tempo para vocês fazerem e tirarem dúvidas, né? Como eu disse, podem me chamar lá no WhatsApp e perguntando também. Mas o primeiro exercício é um exercício mais tranquilo, que é para calcular somente a média e o desvio padrão das seguintes variáveis. Então, ó, utilizando o banco 1. Como que vai funcionar? Se vocês acessarem essa página que eu criei aqui, vocês conseguem abrir esse arquivo no Word, que é o mesmo que eu tenho aqui, né? Ele tem a sequência das atividades. Então, eu selecionei para essa atividade, enfim, variáveis que façam sentido, né? Variáveis financeiras. Deixa eu abrir aqui o banco. Então, se vocês clicarem lá naquela página, vai aparecer, ó, banco para fazer o exercício 1. Clicando aqui, vocês conseguem baixar esse banco. É bem tranquilo. Vou abrir ele só aqui para ficar um pouquinho maior. Aqui. Mas ele é um banco de dados onde ele traz o índice de confiança empresarial. Tem 2 tipos de índices que eu consegui baixar lá no INPE, se eu não me engano. Tem o 1 e o 2, ele traz o índice de confiança do consumidor, que é uma outra metodologia de cálculo, né? Também tem o risco Brasil aqui, que é outra variável, o PIB, o câmbio, a inflação, o Ibovespa, tem a taxa de juros também, o índice de incerteza econômica, preço do petróleo, e tem uma variável dummy, que a gente chama aqui no final, 3 variáveis dummies, que é que eu coloquei aqui, e a gente vai usar esse mesmo banco para a parte de regressão depois, tá? Por isso que eu já trouxe para vocês calcularem nessa primeira atividade. Média, desvio padrão, que é bem tranquilo, né? Faz ali no Excel, mas já para vocês conhecerem e se ambientarem com esse banco, porque a gente vai usar, então, na lista 2, para fazer a regressão, análise de séries temporais e tudo mais. Tem uma variável dummy, como eu falei aqui, que é uma variável binária, que é o seguinte, deixa eu baixar aqui esse banco que fica mais fácil de eu mostrar. Aqui. Então, esse primeiro exercício é tranquilo para vocês calcularem em média, desvio padrão aqui no Excel.
Vocês precisam, de repente, uma gravação curta sobre isso, eu faço rapidinho e disponibilizo também para vocês ali. Ou se eu mostrar que vocês sabem fazer, como que funciona. Vocês já... Eu gostei daquelas ideias dos videozinhos lá. Tá. E por mais que explique aqui, de repente deixe depois postar uma coisa, porque nem que foi 10 minutos, 15, cara, de voltar e ver alguma coisa que a gente não enxerga direito, né? Maximiza a tela, eu achei bem interessante. Tá. Eu concordo com o Fernando, prof, porque às vezes a gente olha aqui e quando a gente pega a tela de lá, quando vai baixar a tela, a gente... Ih, que tela é? Então, se tem um videozinho, a gente tem esse recurso, né? Perfeito. Ótimo, então. Eu vou deixar gravado para vocês, eu já boto aqui nessa mesma página. Então, eu vou organizar assim, ó, exercício 1. E eu vou botar aqui link, eu crio botar aqui link da gravação, no caso, da gravação da resolução, né, do exercício 1. Aí eu faço o vídeo e coloco aqui, até é bom para eu saber. Mas esse primeiro exercício, então, é para fazer a média, desvio padrão. Eu vou fazer aqui só para até vocês se ambientarem com o banco. Eu vou deixar aqui e é para preencher nessa tabela aqui, então, que ela já está organizada. Ela já está assim, ó, ela já tem todas as variáveis ali analisadas, ó, o índice de confiança empresarial, o PIB, elas já estão aqui organizadas e é para vocês colocarem, então, a média aqui e o desvio padrão. Então, no videozinho eu deixo a explicação. Vou fazer aqui rapidamente, mas depois eu faço mais pausado, tá? Vou deixar aqui a média, então. Justamente porque a gente vai comparar depois essa variação da média aqui a média. Dessas variáveis, né, do PIB, do risco Brasil, da taxa de juros, considerando o período de crise. Então, como eu disse para vocês aqui, a gente tem uma variável, ó, que é a crise, que ela está como 0 e 1. Então, quando é período 0, quer dizer que teoricamente não estava configurado como crise. Quando chega no período 1, a gente tem o período de crise ali. Mesma coisa, a variável Lava Jato, também tem o 0 e 1. E Covid também 0 e 1, né? Que é para período... tá naquele período... Tá acontecendo naquele período ou não. Que é para a gente fazer comparação de média, né? Alguns testes, então essas variáveis... Até foi um professor meu que ele usava com a gente em sala de aula esse banco para a gente fazer esse tipo de teste. Então, a gente consegue... Vou pegar aqui só o período da crise para a gente ter uma ideia. Vou botar o período da crise aqui. Ela começou em 2007, aqui de dezembro de 2007, então até 2009. Esse banco, pessoal, ele vai de 2006 a 2020, então dá para trabalhar bastante coisa. Mas nesse primeiro momento, então, na lista 1 é fazer a média e desvio padrão, para a gente ter ali essas informações, tá? Vou deixar o videozinho para vocês, então. Ok? O exercício 2... Como na ementa da disciplina fala, né, sobre a importância da utilização de softwares para análise, né, softwares, enfim, para interpretação, apresentação de gráficos, eu trouxe uma proposta de software para ensinar para vocês, que ele é gratuito, porque eu sei que eu poderia ensinar SPSS, que eu gosto muito, né, é um software relativamente tranquilo de trabalhar também, e que a gente vai usar em regressão. Mas a minha proposta de hoje é o Data Studio. E só para contextualizar, essa lista que eu falei que tem 3 exercícios, que é a estatística descritiva, na quinta-feira eu convidei um amigo meu, que é o Paulo. A gente não vai ter, vocês teoricamente não marcou aula com vocês, né? Mas eu vou fazer uma aula com ele, enfim, eu já fiz várias aulas para ele, e eu falei, Paulo, vamos fazer uma aula comigo, grava comigo uma aula para eu deixar para os alunos, porque ele trabalha muito bem com o R. E o R é um software gratuito também para fazer análise de regressão e séries temporais. Aqui no Excel, para eu mostrar esse conteúdo para vocês, dá para mostrar a regressão. A regressão ainda fica bom, mas as séries temporais ficaria muito limitado. Então, convidei o Paulo, e ele vai fazer uma aula comigo, eu mostro
o Excel, como que faz, né, essa análise de regressão no Excel, e ele vai mostrar no R. E a gente vai deixar, então, essa gravação para vocês, e aí fica a lista 2, que vai ser um exercício de regressão, né, com dados financeiros, que é, a princípio, esse banco aqui, né, vamos fazer uma regressão, interpretar o que é uma regressão, o que ela significa, né, o que ela pode ser, como ela pode ser útil no dia a dia, né, e claro, como eu falei, é um conteúdo muito vasto, né, mas é bom que vocês possam conhecer, e no momento que eu precisar, como que eu posso ir atrás, ou posso explorar mais essa ferramenta que é bem interessante. Mas hoje a minha proposta, então, é o Google Studio, que é gratuito, como eu disse para vocês. Eu vou mostrar aqui como que faz, e depois eu posso também fazer uma gravação mais pausada dele, ensinando passo a passo, tá? Eu faço e deixo ali. Enfim, já entro aqui nesse software, e o exercício 3 é para calcular a correlação. Vocês conseguiram pegar essa parte da correlação aquele dia, mais ou menos? Ou bem, ou como é que ficou? A correlação? Sim. Sim? Caraca, eu fiquei apavorado, prof. Que facilidade, na verdade, né, a ferramenta que está o Excel hoje, né, perto do que eu sofria para fazer, né, no cálculo manual, inserindo os cálculos no Excel, né, e agora aquela porcaria dá tudo automático e já dá até a fórmula. Cara, incrível aquilo ali, o jeito que ficou. Uhum. É maravilhoso. Uhum. Eu vou mostrar agora, então, o exercício 3, que é exercício de correlação. Para fazer o exercício 3, eu escolhi um banco. Meu Deus, tem tanto banco aqui. Eu baixei lá no Yahoo Finanças esse banco aqui, fui construindo ele. Vocês já baixaram o banco de dados de lá? Alguma vez? Não. Não? Alguém já baixou? O Infomando e outras coisas, às vezes pegam uns bancos menores, vamos dizer assim, as séries históricas ali. Uhum. Tá. Tranquilo. Então... Eu achei legal que é uma opção, a economática, né? A economática tudo é pago, não sei o quê, ali tu tem todos os mesmos dados de graça, né? Verdade. Eu escolhi aqui, ontem eu tava até... Sempre fico atrás de banco, né? Eu sou a louca dos bancos. Porque tu não encontra, né? Uma coisa muito organizada na internet pronta, assim, tem que ir montando, sempre estruturando. Eu encontrei aqui, não tô dizendo que isso aqui é a melhor sugestão de carteira, óbvio que não. Eu peguei aqui, eu fiz algumas análises ali, tinha alguns sites, até XP tinha que pagar, enfim, e acabei encontrando esse aqui, mas só para fins de simulação, né? Então eu escolhi essa carteira aqui para a gente fazer uma análise, ó, da Vale, Itaú, todas essas empresas aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, por exemplo, aqui Vale 3. O Yahoo, ele dá essa opção da gente baixar, vou fazer aqui baixar um exemplo. O que eu fiz aqui? Não sei. Deixa eu voltar aqui. Ele tem que identificar que é ação. Aqui. Então, ele dá todo o resumo estatístico diário, de 5 dias, de 1 mês, né? Toda a variação da ação aqui, 6 meses para 1 ano. Enfim, tu consegue ter uma análise gráfica bem interessante. E aqui em dados históricos, a gente consegue observar essa série histórica do preço, né, dessa ação. Ó. Então, eu tô olhando aqui a Vale, abertura do dia, né? Então, tu consegue filtrar aqui por data toda a série histórica. Tem a abertura, o preço, né, um valor mais alto do dia, mais baixo, o preço de fechamento. E aqui tem um fechamento ajustado, que eu estava lendo sobre isso, é mais ou menos que é um cálculo de beta, eu não entendi muito bem. Eu tenho que dar uma investigada melhor nisso, mas é meio que um ajuste em cima do valor, é isso? Vocês que tiveram... Na verdade, ele leva a ponderação dos valores, tipo calcular o dólar Petax. Tu exclui os maiores e os menores valores que distorcem o cálculo da mediana. Perfeito. Perfeito, então ótimo. Enfim, e aí a gente consegue baixar, o banco ele vem desconfigurado, ele vem assim... Não sei se alguém comentou que baixou, né? Mas ele vem nesse formato, né? Aí tem como ajustar
arrumar ele. Dá para converter, só tem que converter aqui o vírgula para ponto e ele fica organizadinho. Então é uma opção. Ele fica, tem a data, né, abertura. E aí eu fui pegando, gente, mas enfim, foi uma opção que eu escolhi para fazer um exercício com vocês. Eu escolhi essas ações aqui e elas estão organizadas, então, nesse banco que eu passei aqui para vocês. Aqui é o banco ações, tá? Então, tem o mesmo período para todas as ações. E eu pedi nesse exercício 3 para vocês calcularem a análise de correlação entre essas ações. Então, o que vocês vão precisar fazer? Eu escolhi essa coluna aqui do ajustado. Então, eu coloquei aqui, não sei se ficou bem claro, mas, enfim, botei calcular a correlação entre as ações considerando a coluna, né, do ajuste de cada ativo e interpretar os resultados. Então, o que vocês têm que fazer primeiro é separar essas colunas, né? Eu vou deixar aqui, fazer uma simulação. Também acho que eu vou fazer um videozinho curtinho, boto ali. Tá pro pessoal que não tá, né? Depois vai... Enfim, acho que fica mais fácil se botar aqui. Fazer só um... Teria que organizar, né? Todas as ações aqui. Uma do lado da outra. Então vai ficar o fechamento, né? Com esse, como o Fernando explicou ali, com essa ponderação, fica essa coluna para cada ação. E aí, para fazer uma matriz de correlação, vocês conseguiram baixar o pacote lá em dados, análise de dados, correlação. Então, como o Fernando disse hoje, né, a gente consegue fazer aqui, circular, selecionar o banco de dados e gerar a matriz de correlação. Ó, tem aqui o que está aparecendo. Ó, intervalo de entrada contém dados não numéricos. Acontece, quando a gente baixa dados lá do Yahoo Finanças, às vezes tem uma palavra perdida no meio, vamos descobrir onde é que tá. Acho que era ali, ó, aqui, ó, na 97. Eu vou excluir essa linha, porque não vai mudar muita coisa. Mas é isso. Então, a análise de correlação seria isso, né? Justamente para ver a relação do preço dessas variáveis. Aqui está a matriz. Então, o que a teoria traz, gente? Vocês tiveram uma disciplina Bolsa de Valores, não tiveram? Essa parte de diversificação, é bom que você tenha correlações inversas, né? Entre a maioria das ações. Isso. Você não pode ter todas as correlações diretas, né? Porque aí todas subirem ou todas caírem, enfim, você pode ter um problema em relação à tua carteira de investimentos. Tratando-se de ações, né? Vou botar aqui matriz de correlação. Eu até achei um artigo e compartilhei com uma colega ali sobre descorrelação. E, não, na verdade, o tema, o nome foi justamente para chamar a atenção, né? Na verdade, são correlações negativas, né? E a importância da descorrelação como é que é, das ações. Se puder me mandar. Legal. Mas, enfim, aqui tem as correlações, e aí eu pedi para vocês interpretarem, né, que elas são negativas, no caso, a maioria. Aqui mandar aqui. Se puder passar aí para nós, Fernando. Mas, gente, seriam, então, recapitulando, o exercício 1, média e desvio padrão daquele banco. Exercício 3, correlação e interpretação da matriz ali. E exercício 2, que eu vou fazer com vocês agora. E também posso deixar, como eu disse, uma gravação mais pausada, que acredito, não sei se vocês já usaram. Vocês já usaram Google Data Studio? Alguém já fez uma análise lá? Eu nunca usei. Tá, tranquilo. Como eu disse, eu escolhi ele porque ele é gratuito. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, para que ele serve, como utilizar. Talvez seja útil no dia a dia de vocês no trabalho, né? Até para
sugerir, de repente, alguma apresentação, algum dashboard, dá para fazer por lá. Eu gosto muito dele, eu acho que para análise estatística, apresentação de dados, ele é maravilhoso. Pouca gente conhece, vocês já tinham ouvido falar nele? Não tinha ouvido falar. Não? Tá. Então, eu vou fazer algumas análises aqui, tá? E deixo também lá, depois, um videozinho mais pausado. Vou apresentar ele para vocês, gente. Para isso, a gente vai usar esse outro banco aqui, ó. Ele tá organizado aqui, ó, banco 2. Por exercício 2, tá aqui, ó, banco 2. Tá? Então, que é esse aqui. Então, aqui a gente está com o nosso banco de dados. Esse aqui mesmo, isso aí. Esse banco de dados, ele é um banco de dados de uma empresa, onde a gente tem dados do valor gasto por cliente, tem dados relacionados à compra, a gênero do cliente, como que o cliente conheceu a empresa, se foi através do Instagram, Facebook, Google, feira, enfim, total de compras, gasto. Então, ele é um banco que tem várias informações. O que é necessário fazer? Então, o Google Data Studio, gente, para contextualizar também, quando a gente acessa ele, eu vou acessar desde o zero aqui, eu vou colocar... Hoje ele mudou para Looker Studio. Então, faz pouco tempo, faz alguns meses, eu acredito, né? Porque faz tempo que eu mexo nele e agora começou a aparecer aqui Looker Studio. Mas é esse primeiro aqui, ó. Quando a gente abre ele já aparece uma série de modelos, ó, estatísticos e, enfim, várias sugestões de análise de dados prontas aqui, que tu pode acessar e trabalhar com, e alimentando esse formato de gráficos aqui, ó. Então, tem vários modelos. Eu vou criar um modelo novo, relatório em branco aqui. Quando eu crio um relatório, eu posso linkar esse relatório a várias bases de dados. Então, se eu tenho lá uma base na empresa, sei lá, de qualquer tipo, desde o PostGre, que tem um banco lá na empresa. Enfim, ele consegue puxar vários formatos de dados. Aqui a gente vai trabalhar com Excel. Os meus dados, eles já estão online, lá na planilha, ó. Eu já subi eles lá no meu Drive, Stephanie Nijuí. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão ter que colocar... Na verdade, ele já vai estar... Não, ele vai estar no meu Drive, né? Vocês vão ter que pôr o banco lá na Google Planilhas. E aí, vocês vão estar logados no Gmail. Aqui em Planilhas do Google, ele vai puxar aqui todas as planilhas que você tem lá no teu Drive. Deixa eu acessar aqui o Stephanie Nijuí, aqui. Aí. Então, quando a gente vai aqui criar planilhas do Google, eu vou escolher aqui o Dashboard, que é esse banco que eu tô usando para fazer a descritiva a partir desse programa. Então, qual a diferença dele? Ó, vou adicionar o relatório. Ele é como se fosse uma tabela dinâmica do Excel, sabe que a gente fica lá cruzando a informação, né? Bota lá em linhas e bota outra informação em colunas. Aqui a gente faz tudo isso também. Só que a gente faz isso online e depois a gente consegue... Como se fosse um Power BI, sabe? Deixa eu botar aqui algum painel dele pronto. Você consegue alimentar suas planilhas e automaticamente ele vai alimentando os gráficos. Olha só, ele gera esses painéis aqui. Dá para fazer dashboard? Não sei, prof. Não sei, porque eu nunca trabalhei com Power BI. Tá. E alguém já acessou o Power BI alguma vez? Usa na empresa algum painel de dados? Eu acesso e uso. Beleza. Tá. Então, hoje, geralmente, a gente tem os relatórios, assim, né, atualizados, e as estatísticas, elas vêm para nós online. O que acontece? Antes era muito... Tu tinha que clicar em cada coisinha para gerar uma análise, né? Hoje, tu já puxa teu banco lá no Power BI e ele já sugere para ti um horror de análise, enfim, por causa da inteligência artificial, né? Mas ainda é necessário o ser humano para pensar, eu vou cruzar essa informação com aquela, vou montar um painel assim, assim, assado, que tem que ser de fácil acesso para o usuário, né? Então, quem for ler os gráficos tem que ser fácil para quem for usar aquela informação, né? E uma das competências aqui dessa disciplina
de estatística é saber, né, que tipo de gráfico eu faço, qual a informação que eu posso cruzar, se eu uso um gráfico de pizza, de barras, de linha, né, como que eu utilizo desde cores, né, formatos para poder expressar aquele dado que eu estou analisando. Antes a estatística ela ficava muito no papel, né, a gente fazia muito exercício, como eu disse para vocês, até o Fernando comentou, né, na graduação a gente fazia listas de exercício na mão e é ótimo também, é maravilhoso, eu amo. Mas hoje a gente precisa trabalhar também com análise gráfica, né, usando Excel, usando essa ferramenta que eu estou trazendo hoje para vocês, que é uma segunda opção. Então, para não ficar só também no Excel, trouxe essa proposta para vocês conhecerem e vou apresentá-la para vocês. Vou fazer algumas análises e eu tenho certeza que se vocês depois assistirem e tentarem fazer, vocês vão tirar de letra, porque quem já mexe no Excel, a lógica, mais ou menos não, é muito parecida. O que a gente tem aqui? Uma folha em branco, onde a gente vai jogando as nossas variáveis, os nossos dados. E ele vai analisando para nós. Mas, enfim, eu pedi para vocês aqui, no exercício, então, para vocês construírem uma análise usando esse programinha. Se ficar demais, depois vocês me avisem, gente, ou, sabe, tranquilo, beleza, a gente segue, tá? Mas... Bem, profe. Oi? Só uma dúvida, na verdade, mais uma elucidação aí do que está evoluindo. Tipo, tem o Power BI, que é uma coisa mais dinâmica do Excel, que tu vai, em vez de tratar os dados, tu vai direto para o resultado, e a partir lá do que é apresentado para você, os dados alteram-se automaticamente, tá, beleza. E qual que é a evolução para o Python, usando dentro do Excel agora? Uhum. É que o Python tu programa, né? Tu tem uma parte da programação muito mais avançada. Eu uso eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu comprei sabe a Lura? Você já ouviu falar? Não. Só Alexa. O Alura. Não, só Alexa, Essa plataforma que é a Lura, eu comprei o curso mais avançado que tinha. Paguei, comprei, tem aqui tudo que tu imaginar de Python, de dados, tem um horror de coisa, programação. Daí tu bota aqui. Eu até me inscrevi, que a USP estava liberando acesso para Python, e de graça, e tipo, não era limitado, começou agora esse mês, só que é aquela história, falta de tempo, tanta coisa para fazer, que tu tem que selecionar. Eu acabei deixando, era muito interessante o curso da USP. É maravilhoso, assim, eu não tenho muito conhecimento, assim, eu gostaria de, tipo, entender mais essa parte de programação, fazer mais cursos, sim, minha próxima meta é essa. Mas, enfim, tá aqui o curso que eu comprei, por exemplo, esse aqui, Estatística com Python, olha, 71 horas, né, tem um horror de coisa que se tu pegar, qualquer coisa que tu colocar, ciência de dados com Python, e eu gosto disso, só que eu preciso parar, fazer os cursos, porque não é uma coisa tão simples, né, tem que se dedicar bastante. Mas, enfim, esse aqui é uma coisa, é muito massa, que aqui tu joga tudo, faz e acontece, né? Enfim, aí o que nós temos nesse momento por exemplo, Power BI é mais tranquilo, porque tu vai lá, não é que é mais tranquilo, tem muita coisa lá também, a parte de fórmulas, né? Para gerar, não é tão simples assim. Mas aqui, por exemplo, tu consegue fazer um dashboard ok, que é alimentado automaticamente, muda e dá para usar, sabe? Assim, se tu sabe Python, daí tá por cima dos dados. Mas aqui, gente, quando eu fui lá, então, carreguei esses dados, né? Deixa eu retomar aqui. Relatório em branco, então ele vai puxar uma base de dados. Essa base de dados, ela tá online, né? Ela tá lá no meu Drive. Então, toda vez que eu alimentar um dado, naquela planilha, os meus gráficos vão mudar. Essa planilha ela pode estar vinculada também a um Google Form. Se eu tenho lá um formulário que está captando informações, eu posso linkar esse formulário aqui no Data Studio. Aí ele fica, tipo assim, se eu tenho um formulário que eu estou coletando dados diariamente, eu posso fazer um painel com esse formulário, com esses resultados do formulário, e ele vai alimentando, né? Então ele já joga para mim aqui uma lista de clientes e a quantidade, né? Então ele aleatoriamente ele jogou isso aqui, eu vou apagar, vou dar um delete em cima. E as funções é isso aqui. Temos essa folha em branco, aqui no ladinho ficam as variáveis.
como se fosse uma tabela dinâmica. Então, como que funciona? Eu vou escolher aqui a opção gênero. Clico no gênero, seguro, jogo aqui para o meio, ele já vai ler. Ó, ele fica rodando aqui, ele está lendo dentro da coluna gênero o que eu tenho lá de informações. Ele já identificou que eu tenho feminino e masculino. Bem, não precisa aumentar tanto, né? Diminuir aqui. Feminino e masculino. E eu preciso, assim como na tabela dinâmica, eu preciso que eu indicar para ele contar alguma coisa. Então, aqui em dimensão, ele está contando, identificando o gênero. Se eu clicar em gênero e jogar para métrica, ele vai me dar uma contagem. Então, ele contou 1 e 1. Eu sei que não tem só uma mulher, nem só um homem, porque ele está contando aqui, ó, diferentes. Esse CTD aqui é a contagem de diferentes. Se mudar aqui para contagem, aqui na tabela dinâmica, a gente muda soma, contagem, média. Se mudar para contagem, aqui ele contou que tem 1.758 mulheres, tantos homens. Então, ele criou essa tabelinha para mim. Clicando aqui em gráfico, eu posso pedir para ele fazer um gráfico de colunas. Ele vai mudar essa informação, então, para colunas. Aqui em cima eu vou botar só um cabeçalho aqui, vou criar uma forma, só para deixar nosso painel bonito. Depois que a gente finaliza, ele fica bem legal. Queria vamos usar um azul forte aqui, azar. Vamos... Tá meio azul demais, né? Mas beleza. Deixa eu botar aqui qualquer imagem como se fosse uma logo aqui no cantinho e é isso. Então, criei aqui a minha logo fictícia. Vou botar aqui uma barra de divisão e um texto indicando, então, que são dados das compras. Dados das compras, eu acho que são compras. Deixa eu ver que tipo de dado que é compra. Dados financeiros, vou colocar. Só para a gente deixar um título aqui em cima. Então, aqui eu tenho a primeira informação, que é em relação ao gênero dos clientes. Aqui é a mesma coisa, dá para a gente aumentar esse rótulo, né? O feminino e masculino está bem pequenininho aqui, não dá para enxergar muito bem. Então, aqui em estilo, a gente consegue trabalhar com a formatação, aumentando esse tamanho aqui, aumentando o tamanho da fonte de dados. Vou deixar bem grande para vocês enxergarem, não precisa ser tão grande, mas... enfim, vou deixar aqui as informações, vou botar rótulo de dados aqui para ele aparecer o total. Tamanho do rótulo de dados, dá para aumentar também. Mas enfim, aumentei um monte agora. Temos a primeira análise aqui, que é em relação ao sexo do cliente, né, que é feminino e masculino, basicamente 50-50. Então, essa seria uma primeira análise. Então, tu vai construindo uma visualização de dados, né, bem dinâmica, digamos assim, que fica online depois. Vou fazer mais uma análise aqui, eu vou escolher como conheceu a empresa e o valor gasto. Então, eu joguei aqui, ó, como conheceu a empresa, e eu quero saber o valor gasto por cliente, conforme a maneira que ele conheceu, como ele chegou até a empresa. Então, aqui ele contou o valor gasto pela forma que ele chegou até a empresa, e eu vou fazer um gráfico de barras. Aqui eu vou pedir para ele colocar o rótulo de dados. É bem pequenininha, né? Minha tela do Note minúscula. Enfim, mexendo aqui é bem intuitivo, como eu disse para vocês, dá para ir depois melhorando, né, o layout, deixando os números maiores, organizando. Isso faz parte da análise estatística também, né? Não é tipo, eu fiz uma análise, tem que servir para alguém, para alguma coisa, né? Como que eu apresento essa análise, como que eu posiciono os gráficos, como que eu organizo a apresentação dessas informações. E hoje em dia, graças a essas ferramentas, a gente consegue trabalhar muito melhor, né, com essa questão. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não ficar tão gritante. O tamanho aqui, 20. Aí.
Então, tenho 2 análises descritivas, né, já dos meus dados aqui. Eu fiz uma análise de contagem do gênero, que é aquilo que a gente fazia lá. Eu posso pedir também para ele fazer um percentual, ele faz. Se eu quiser aqui a porcentagem, ele calcula para mim 50,19, 49,85. Então, dá para mexer também aqui, ó, no formato do dado. Que eu deixei porcentagem. Aqui eu tô deixando o valor gasto em reais mesmo, né? Então, aqui dá para perceber que o pessoal que veio através da feira, né, conheceu a empresa pela feira, foi o grupo de clientes que mais gastou ao longo do ano. Vou fazer mais uma análise aqui embaixo, e aí eu vou apresentar ele para vocês para a gente ver como que fica. Fazer uma análise de gastos por cidade. Vão comentando aí, gente, se tá dando para entender mais ou menos a ideia desse programa, né? Vocês estão... Vou botar aqui o valor gasto por cidade. Vou escolher um gráfico de barras também, que ele representa melhor minhas informações qualitativas. Vou pedir aqui o rótulo de dados. Nada mais é do que o número. Na verdade, ele é tipo um Excel sem precisar saber fórmulas. É só pedir o que tu quer e já lança automático. Perfeito, isso aí. Uhum. Ele é muito bom por isso. E ele trabalha online depois, né? Também isso é legal. Excel, se tu faz um dashboard no Excel, né? Se tu não deixa ele online, tu tem que ficar alimentando, né? Baixando o arquivo, salvando. Aqui tem como aumentar a página, configuração da página, dá para deixar ela maior, em estilo. A gente consegue trabalhar com uma página bem grande, se quiser. E depois ele fica assim, ó. Vou botar aqui em ver, ó. Tu consegue compartilhar, né? Se eu colar para vocês agora o link, ó, copiar o link. Se eu colar aqui, vocês conseguem abrir no celular mesmo esse painel, né? Ele fica visível assim. Dá para controlar acesso também, né? Só quem vai acessar e tal. Deixa eu seguir aqui nele. Cadê? Aqui. Não vou ficar muito na formatação, tá, gente? Eu sou bem chata pra formatação, mas senão vou ficar só formatando aqui. Mas é legal deixar os números, né? Meus tamanhos, enfim, trabalhar sempre com paleta de cores semelhantes. É muito metódica e presa na BNT, professor, tem que ser mais prático. É verdade. Não, eu sou muito... Se eu me deixar aqui, eu fico aqui... O mundo corporativo não aceita isso. Não aceita. Mas, enfim, se tu vai entregar, né, para alguém um painel de dados, tu vai ter que, pelo menos que fique, né, bom os gráficos. Pode ser muito poluído também. Vou colocar aqui o estado. Não leva mal, que eu vou dizer, viu, prof? Não leva mal. O quê? Tá muito prof desse jeito. O que tu quer que eu faça? Não, tô dizendo. O É que quê? eu não estava acostumado no dia a dia da baixa pauleira, ó, cara, prática, objetivo, vai embora. Essa que eu tô falando, a questão de formatação demais, né? A questão de formatação para apresentar, beleza, né? Mas, tipo, assim, no dia a dia, Uhum. Tá, não, beleza, é isso aí, então. É isso aí que o programa faz. Ele faz, dá para você montar toda essa estatística descritiva aqui nesse programa também. E disponibilizar depois. E essa esse proposta... é de graça, esse É aí. de graça. É de graça. Ah, beleza. Uhum. O senhor propõe a fazer esse exercício? Achei legal a ferramenta. Os demais colegas, pessoal? Prof, vou ver se eu entendi, então. Eu pego essa ferramenta e compilo os dados dentro dela, né? Para fazer o trabalho. É isso que tem que fazer. E você colocou lá quais são os dados que a gente vai ter que compilar para transformar o nosso trabalho nisso que você apresentou, mais ou menos. Isso, né? aham. Tá, então eu entendi. Os demais, ok?
É no Google Looker Studio, isso. Isso. Uhum. Meu inglês é horrível, mas tá bom. Não, tá ótimo. Mas, enfim, gente, a atividade da descrição, da descritiva para mim, da minha parte era essa explicação. Tem 3 exercícios, então, com os bancos de dados, a parte de regressão e séries temporais, que é uma parte mais complexa, como eu disse para vocês, eu vou gravar com o meu colega, porque ele vai passar a parte do R também. Eu vou explicar no SPSS como fazer e no Excel. E aí eu vou deixar a atividade para vocês desenvolverem a análise de regressão e séries temporais usando ou o R, quem quiser usar o R, depois assistindo a aula e entender o R, usa o R. Quem quiser o Excel, faz no Excel. Quem quiser, faz no SPSS também, bem tranquilo. Um desses 3 softwares vai conseguir fazer análise tranquilamente. E aí a gente vai conversando, mas teria mais uma lista de exercícios para fazer. Então, ali, essa aqui é a lista 1, e a lista 2 é o próximo passo, então, que é análise de regressão, correlação e séries temporais. Tá? Na quinta-feira eu disponibilizo para vocês a aula, então, de séries temporais e regressão, utilizando esses softwares. Já coloquem para mim aí, faz favor, se alguém tem algum outro software estatístico, ou se alguém usa o SPSS ou o R, se tem instalado no computador, que aí já fica mais fácil também. Uma pergunta para você, na verdade é mais uma orientação, uma consultoria para você. Desses softwares aí, que até havia alguns livros bem interessantes falando sobre cada software, né? Vendendo como trabalhar em cada software. Fosse escolher um deles, qual que seria o melhor, mais apropriado? O R é muito bom para séries temporais. Se tu quer trabalhar com previsão de ações, de dados, o R é muito bom. O SPSS também faz, mas ele é meio limitado, assim, nessa parte. O SPSS, no geral, eu prefiro. Porque ele meio que faz tudo, sabe? Tipo, ele é bom para várias coisas. O R também é muito bom, só que o R tu tem que programar nele. Aí tu tem que pegar o código, ali é um pouquinho mais complexo. Um pouquinho não, bastante. Essa parte de séries temporais, vamos ver, gente. Tanto que eu chamei o Paulo porque eu sou mais da análise fatorial, né? Quando ele precisa de análise fatorial, ele me chama. Quando eu preciso de séries temporais, eu chamo ele. Eu falo, Paulo, tu me ajuda no R. Quando tu precisa, né, a gente se troca, porque só a parte de séries temporais, tu daria uma pós, no meu ver, só disso. É gigantesco o conteúdo. Porque tu vai prever qualquer, assim, ó, tem vários tipos de séries com vários comportamentos. Então, tu vai para a área do agro, para a área de ações, para a área do... uma infinidade, assim, de coisas da parte estatística para estudar, para ver que Mas se tu quiser um geral, assim, tipo, eu quero um pau para toda obra, o SPSS é muito bom, no meu ver, tá? Pois é, não, eu quero mais direcionar para finanças mesmo, seria o R, então, pois Para finanças, o R ele faz tudo, e ele é de graça, né? A maior parte dele dá para usar de graça. E tem existe curso muita isso coisa no na YouTube, internet? tem. E tem muito. Ou a questão da programação dele, como você falou, o que seria mais Hoje tem todos os códigos prontos, tipo, tu quer o código, bota lá no ChatGPT para fazer gráfico, para qualquer coisa ele dá código, e tu vai botando ali, ele vai fazendo. Não é tão difícil. A gente pode fazer, se tu quiser, quinta-feira eu vou fazer essa aula com o Paulo. Eu posso fazer no Meet, se alguém quiser assistir, ou depois eu mando a gravação também. Fica a critério, né? Mas eu pedi falei, Paulo, tu vai comigo lá fazer o R. Porque é uma boa, né? mais a Adriele junto aí para aprender o R? É bem legal, Adriele. É bem legal. Esse Alura que eu comprei tem tudo do R também. É quinta-feira, que horário mais ou menos ali? Eu combinei com ele às 7.
Daí é uma... Né, esse horário não tem como. Nós Tá, mas vai vamos ficar até... gravado depois, depois. Sim, eu vou gravar, aham. Mas a gente vai um tempão, porque eu vou mostrar no SPSS, ele vai mostrar no R. E regressão com relação... E séries temporais é bastante conteúdo. Mas, enfim, gente, era isso da minha parte hoje. Vou deixar mais para vocês depois um tempo assistirem essa aula que é mais pesada, de regressão. Vai tomar um pouquinho mais de, talvez, dedicação também, né? E para fazer a lista do exercício 2, então, que eu deixo explicada também. Qualquer coisa a gente faz. Se quiserem me chamar, quiserem fazer mais uma aula, a gente faz para depois tirar dúvidas, bem tranquilo. Prof, e a entrega dessas listas é por e-mail ou tem alguma coisa no Classroom? Vocês costumam entregar por lá? Não tem um padrão. Cada professor tem um jeito diferente. Olha, pode ser por e-mail para mim. Eu acho que nós podíamos organizar um padrão, porque senão um manda de uma forma, depois o professor não sabe, né? Acho que ia ser legal. Acho que por e-mail dá mais certo, porque a gente tem a resposta de que recebeu e tá tudo certo. Minha sugestão. Tá. E esse site que você fez ali, você vai compartilhar já hoje com a gente ou Sim. depois da aula? Agora eu já mando aqui para vocês. Já mando. Obrigada. Esse Google, imagina. Ela ficou com a cara dentro da... Esse Google Sites aqui também dá para fazer também gratuito. Deixa eu copiar aqui o linkzinho. Eu preferi... Botei o material ali, enfim, espero que ajude essa forma de organização. Senão também eu posso botar lá no outro. Também não, né? Vou botar lá e aqui. Só dei uma olhadinha se conseguem acessar, por favor, o site. Abrir ali. Se ele funciona. Também abriu. Abriu? Tá. Sim, dá pra gente acessar. Tá. Beleza, gente. Tá bom assim, essa questão da primeira lista fica ok. Aí partimos, deixamos o mais pesadinho para a segunda parte do conteúdo, que é essa parte final. E qual a data limite para entrega das duas listas? Vocês comentaram que agora estão um pouquinho mais tranquilos, né? Deixa eu ver. Então, quinta-feira eu vou liberar... Dá pra gente fazer assim, ó. Dia 3 do 11... Fica bom as duas listas? 2 semanas? Acho que sim. Tá. Dia 3, não dá para... Não sei, pessoal. De repente vamos pegar mais aquele final de semana. Quem aperta final... Colocar no dia 6, então. Se der na Pode ser. segunda-feira, Concordo posterior com ao o final de Fernando, semana. eu podia até o dia 5 pra gente usar o final de semana. Isso, Dia 6 do 11, então? isso. Beleza. Certo, João. Ok, pessoal. Combinamos assim, então? O pessoal tá com feira aí, né? Não tem feira hoje? É feira, né? Não é? Não é É evento? feira. Ai, que legal. Termina hoje, mas choveu essa feira inteira, né? Mas hoje que abriu o tempo. Então, tomara que bombe. Amanhã termina. Ok, então deixa esse tempo para vocês finalizarem também a atividade. Lembrando que pode ser em duplas. Dupla bem tranquila. Deixa eu fechar tudo aqui. Aí. Posso parar a gravação? Parar. Aí.